Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Irã bombardeia bases americanas no Iraque. Ataque é retaliação à morte do general Soleimani. A Advocacia Geral da União recorre da decisão que passa para estados e municípios recursos do Fundo de Segurança. Mulher de Carlos Ghosn diz que pedido de prisão dela é reação das autoridades japonesas à fuga do marido. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Ágora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. A base aérea de Al-Assad, no Iraque, que abriga soldados americanos, foi atingida por pelo menos 10 mísseis. Vamos a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela, que tem mais informações. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Lúcio. Olha, a pergunta agora é o que acontece daqui para frente, se essa agressão de parte a parte termina aqui ou se os Estados Unidos vão reagir à reação iraniana. Mas o governo americano confirmou o ataque às duas bases militares dos Estados Unidos no Iraque. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou o ataque e disse que ele aconteceu às 7h30 da noite, horário de Brasília, que seria exatamente o mesmo horário do bombardeio americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani. O governo do Irã também disse que se os Estados Unidos reagirem a essa agressão de hoje, outros ataques vão acontecer. Ainda não se sabe quantas pessoas morreram e quantas ficaram feridas, mas já se sabe que houve vítimas fatais. O presidente Donald Trump está monitorando a situação na Casa Branca e está em contato com os assessores de segurança nacional. Ele também informou os líderes do Congresso a respeito da situação. Lúcio. Obrigado, Heloísa. E o Irã prometeu atacar dentro dos Estados Unidos se os americanos responderem ao bombardeio desta noite. A ameaça foi feita na rede social da Guarda Revolucionária Iraniana e também em rede social. O presidente Donald Trump comentou o ataque iraniano. Disse que, por enquanto, está tudo bem e que fará uma declaração nesta quarta-feira. Após os ataques do Irã às bases americanas, o preço do petróleo subiu 4% no aftermarket. As operações feitas depois do fechamento das bolsas. Atento a esse cenário, o governo brasileiro adiantou que, por enquanto, nada muda no preço dos combustíveis aqui. A gente pode descartar alta de imposto, subsídio? O que a gente pode descartar? Pode descartar subsídio, pode descartar alta de imposto. Pode descartar a intervenção do governo nos preços praticados pela Petrobras, por exemplo, e pode ter certeza que o governo está acompanhando isso e que o consumidor pode ter certeza que ele vai ter garantia do abastecimento e que nós estamos trabalhando para que ele tenha o produto num preço justo. Nós estamos acompanhando todo esse processo e o governo entende que, no momento, não há do que se preocupar. E a tendência é que o país tenha uma estabilidade nos preços de combustível e isso não afeta o dia a dia do cidadão, muito menos a economia. O senhor tornou público que o governo está estudando medidas para compensar essas oscilações bruscas do preço do combustível. Quando essas medidas podem ser apresentadas, o senhor imagina? Nós estamos trabalhando nisso desde o ano passado, desde setembro do ano passado, quando o presidente Bolsonaro me determinou, fruto daquele ataque que houve nas refinarias da Arábia Saudita, que nós tivéssemos mecanismos para responder a eventuais crises, a eventuais aumentos do preço do petróleo em face da conjuntura internacional. E é isso que nós estamos fazendo e pretendemos apresentar essas medidas, esses mecanismos compensatórios, que eu já comentei isso, esses gatilhos que poderão ser utilizados até fevereiro. Cada vez que o petróleo sobe, isso é bom para a economia do país, porque o país está arrecadando mais. Se está arrecadando mais, pode haver mecanismos de compensação para que o preço do combustível não afete a economia, não gere inflação, não gere desemprego e o país continue com seus investimentos, com seu desenvolvimento. Há 5 dias, o mundo fala sobre um nome que até então era praticamente desconhecido. Qassem Soleimani, o general iraniano morto pelo exército dos Estados Unidos.
É hora do comentário de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Afinal de contas, quem era o Qassem Soleimani? Boa noite, Lúcio. Nesta terça-feira, um repórter quis saber por que Jair Bolsonaro havia qualificado o iraniano Qassem Soleimani de, aspas, um general que não era general, fecha aspas. O presidente dispensou-se de responder. Então eu me disponho a matar em 2 minutos a curiosidade do jornalista. Em qualquer país, general é o oficial que comanda um exército ou tropas regulares numa guerra convencional. Foi o que Soleimani fez na década de 1980, durante a guerra entre o Irã e o Iraque. Descontado esse período, Soleimani usou a patente para subir na vida como terrorista. Em suma, um general que se dedica em tempo integral a atividades terroristas não é general. É um terrorista de alta patente e terrorista de altíssima periculosidade. Soleimani se transformou no número 2 da hierarquia iraniana, não por esbanjar talento em campos de batalha. Ele tornou-se poderoso graças a ferocidades traiçoeiras, cuja autoria sempre renegou. Foi Soleimani, por exemplo, quem tramou em 1994 o atentado com um carro-bomba que destruiu a sede de uma associação judaica em Buenos Aires. Resultado: 81 mortos e centenas de feridos. Em 1998, Soleimani assumiu o comando da Guarda Revolucionária e, a partir daí, se concentrou na montagem de uma rede de grupos homicidas que espalharam o horror no Líbano, no Iraque, no Iêmen, na Síria e em outros pontos da região mais conflagrada do planeta. Nota 10 em selvageria, Soleimani mostrou-se um estrategista militar de 5ª categoria. Só um comandante medíocre ousaria atacar diretamente alvos israelenses e americanos. Ele morreu por ter subestimado o poder de fogo das 2 potências militares. Pela ofensiva promovida pelo Irã há poucas horas, o governo de Teherã pode estar cometendo o mesmo erro do terrorista disfarçado de general. Obrigado, Augusto. Boa noite. Obrigado, Lúcio. Boa noite. O ataque às bases americanas já afeta o mercado financeiro na Ásia. As bolsas de valores do continente abriram em queda. Os analistas também antecipam queda na Bolsa de Nova York. No Brasil, vamos ver aqui no telão, o Ibovespa fechou com uma leve queda de 0,18% a 116.600 pontos. O dólar fechou praticamente estável a R$ 4,06. Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 600 pontos nesta quarta-feira. Fechou abaixo de 23 mil pontos pela primeira vez em 1 mês e meio. E o governo japonês emitiu um mandado de prisão, dessa vez para Carole Ghosn, esposa de Carlos Ghosn, que fugiu para o Líbano. Nós vamos até Tóquio falar com a Cíntia Godoy. Boa tarde para você, Cíntia. Essa fuga realmente está virando uma novela, né? Pois é, Lúcio, boa noite a todos. Carole Ghosn, que teria se reunido com o marido após a fuga dele, disse que o pedido de prisão é uma retaliação do governo japonês. Os promotores alegam que Carole mentiu à corte do país ao prestar depoimento no ano passado. Nesta terça-feira, a Nissan informou que em breve entrará com um processo de danos materiais contra o brasileiro e acusa Ghosn de ter causado prejuízos de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Na quarta-feira de manhã, aí no Brasil, hoje à noite, aqui no Japão, é esperada a coletiva de imprensa convocada por Carlos Ghosn, no Líbano. Lúcio. Obrigado, Cíntia. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão do STF que determinou a transferência de 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública a estados e Distrito Federal. Vamos a Brasília falar com a repórter Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. Quais são as informações?
Oi, Lúcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, no recurso, a AGU pede que a decisão do ministro Dias Toffoli seja suspensa até que o Supremo defina se os estados e o Distrito Federal precisam cumprir pré-requisitos legais para receber essas transferências arrecadadas com loteria. Bom, a AGU, a União, argumenta o seguinte, Lúcio, que em uma decisão similar sobre o Fundo Penitenciário Nacional, o STF estabeleceu um precedente que exige o cumprimento de obrigações legais pelos estados. Bom, a transferência dos recursos foi uma decisão do ministro Dias Toffoli durante o plantão do Judiciário e ele também determinou que o governo não faça novos contingenciamentos no Fundo Nacional de Segurança até que a ministra Rosa Weber, que é a relatora, analise o caso. Lúcio, eu volto com você. Obrigado, Raquel. Uma boa noite para você. A Receita Federal abre nesta quarta-feira a consulta aos lotes residuais da restituição do imposto de renda. Vamos a Brasília falar com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Luiz. Quem tem direito a essa restituição? Oi, Lúcio, tudo bem? De acordo com a Receita Federal, esse lote contempla restituições referentes aos anos 2008 a 2019. Cerca de 186 mil contribuintes vão receber o crédito na semana que vem, dia 15 de janeiro. Entre eles, idosos acima de 60 anos, com prioridade para quem tem mais de 80. Também para cidadãos com alguma deficiência física ou mental grave e ainda aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. No total, serão pagos 725 milhões de reais aos contribuintes nessa fase de restituição do imposto de renda. Lúcio. Obrigado, Fara. Boa noite para você também. A Sociedade Brasileira de Dermatologia ampliou o alerta para a prevenção do câncer de pele. A campanha, que antes era Dezembro Laranja, foi transformada em Verão Laranja. Vamos ao Rio de Janeiro com Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Essa iniciativa faz todo sentido com esse calor que está fazendo no Rio, né? Pois é, Lúcio, boa noite para você, boa noite a todos, até mesmo pela quantidade de pessoas que invadem as praias e estão expostas ao sol. Nessa terça aqui no Rio, a sensação térmica ultrapassou os 45 graus. O Brasil é um dos países com maior índice de radiação ultravioleta, que além do envelhecimento precoce, também pode provocar alterações imunológicas e câncer de pele. Durante a campanha, a Sociedade Brasileira de Dermatologia também reforça a necessidade de usar o protetor solar até mesmo nos dias nublados. Isso porque as nuvens não filtram os raios prejudiciais. Lúcio. Ok, Pedro, muito obrigado. E agora uma notícia de última hora, um avião da Ukrainian Airlines da Ucrânia, com 180 pessoas a bordo, caiu agora há pouco no Irã, logo após a decolagem. O Boeing 737 caiu por falha técnica, segundo a TV iraniana. Ainda não há confirmação de vítimas. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta terça-feira. Boa noite para você.